E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Eu pedi para você dar uma força pro nosso canal, seguir o canal, curtir, mandar aí pros seus amigos. Eu tenho um negócio bacana para te contar hoje. Você vai ver uma das melhores entrevistas que nós tivemos a oportunidade de fazer e estamos colocando aqui no canal. É com o Paulo Lima, o criador da revista Trip. Ele conta a sua experiência com o jiu-jitsu, né? Com os personagens do jiu-jitsu, o que encantou nesse mundo, nesse universo do jiu-jitsu, a qual a Trip sempre divulgou, né? Então muitas pessoas conheceram, tiveram o primeiro contato com o jiu-jitsu pela revista Trip, que era uma revista, lógico, que contava, como você vai ver aqui na entrevista, ele fala bem isso, sobre o comportamento humano e tudo mais, mas muito ligado ao surf também, né? Então, pô, entrevista fantástica, vejam com carinho. E é o seguinte, essa entrevista saiu de um pedaço de uma grande matéria que a gente está fazendo sobre o mestre Marcelo Bering. Então o Paulo era um grande amigo do Marcelo, a revista fez diversas matérias sobre o Marcelo. Então aí no meio aí de uma longa gravação com ele contou essa história da revista com o jiu-jitsu, a relação, né, e o seu interesse pessoal. Então fala aí do Marcelo, do Rickson, do Kron, dos Vale Tudo dos anos 80, UFC, Hélio Gracie. Imperdível, pessoal, imperdível, veja aí. Tá, é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Da onde vem esse interesse, né, da Trip pelo tema jiu-jitsu? Legal. Cara, assim, o que é a Trip, né? A Trip eu considero, cara, que é um observatório do comportamento humano, né? Essa que é a nossa vocação, né, cara? Nossa vocação como pessoas e por consequência como profissionais é análise de comportamento, sabe? É ver para onde as pessoas estão indo, o que elas estão curtindo, o que elas estão fazendo, quais são as angústias, os sofrimentos, as alegrias. Sempre foi isso. Nosso negócio nunca mudou, sempre foi esse. Pode mudar a forma de expressar, a forma de entregar, mas sempre foi esse, cara. No rádio, em eventos, em forma de papel, impresso, depois com o tempo nos meios digitais, né? Com vídeos e tal. Mas é sempre isso, cara. Hoje eu fiz isso, espero fazer amanhã e nos últimos... Eu vou fazer agora, cara, no começo do ano que vem, 40 anos de atividade na mesma área, né? Eu comecei em 1981 na extinta revista Visual Esportivo. Você, como historiador, deve conhecer essa etapa da história da comunicação aqui no Brasil. Essa revista escreveu um capítulo, eu estava lá em 81, bem moleque, eu estava com 19 anos, né? E eu vou fazer 40 anos desse negócio. Bom, nessa onda de estudar gente, estudar comportamento, cara, sempre nos interessou o outro, né? Assim, como é que as pessoas estavam encarando o mundo, enxergando o mundo, lidando com as suas vidas e tal. Um dos universos aos quais eu fui apresentado desde muito cedo, até por ir trabalhar numa revista carioca e tal, foi essa cultura carioca, essa cultura de praia urbana do Rio de Janeiro, que eu diria que é única no mundo, né? Existem outras cidades grandes, como Los Angeles, e tal, em que o surf é muito presente, a praia faz parte da cultura urbana e tal, mas eu acho que como o Rio de Janeiro, com aquela geografia, com aquela mistura de etnias, de raças, de classes sociais, numa geografia que deixa todo mundo junto, né, literalmente, é muito único, né? E a revista que eu trabalhava, que era Visual Esportivo, foi fundada nessa cultura, essa beach culture, como falam os americanos, né? Misturada com essa coisa urbana, meio tradicional, de ex-capital federal, essa maluquice que é o Rio de Janeiro, né? E a Visual se propunha a isso, uma revista bastante pioneira, no sentido de que ela não falava de uma coisa só, ela misturava um pouco de, basicamente, 4 esportes que existiam na época, chamados esportes radicais na época, né? Era o surf, o voo livre, o windsurf e o skate, mas ela tinha sessões de música, né? O rock dos anos 80 estava nascendo e tal. Ela tinha, às vezes, um pouquinho a coisa de moda. Então, ela tinha uma mistura que era bastante diferente e tal. E no Rio de Janeiro, como vocês sabem melhor que eu, cara,
o jiu-jitsu é uma coisa que está imbricada ali com a cultura da cidade, né? Assim, essa coisa dos Gracie, da técnica do jiu-jitsu, ela nasceu lá, né? Tudo bem que você pode me dizer que veio do Pará, com o Pão de Goma, com não sei o quê, mas o berço mesmo é o Rio de Janeiro, né? Quando os caras se instalam lá, o Carlos Gracie, academia, aulas de defesa pessoal para celebridades, para figuras da época, né? Então, eu logo me interessei, sabe? Como um observador da cena, eu já sabia que isso existia. Eu, inclusive, via isso aqui em São Paulo, né? Existia aquela família do Otávio de Almeida, eu acho, né? Enfim, os pioneiros aqui que trouxeram aqui para São Paulo. Existia o Gracie do Tiro aqui em São Paulo, né? O Gastão, né? O Gastão com a academia de coisa. Eu sempre fui muito curioso, assim, né? Sempre prestei atenção pra caramba, assim, no que estava acontecendo em volta, principalmente nas coisas menos visíveis, né? No underground, ali, nas coisas que estavam brotando, né? Então eu sabia que existia esse movimento, sabia que existia essa arte marcial e sabia que existia esse culto a essa arte lá, né? Isso já estava presente no surf ali nos anos 80, já isso era uma realidade, né? Figuras como Rickson já eram cultuadas, né? No underground do surf, todo mundo sabia da história dele lá, o dia que ele pegou os caras lá e acho que o Daniel Sabá, sei lá, e deu um couro nele. Enfim, essas lendas todas já existiam, né? Então eu sabia bastante sobre essa história, cara, e tinha uma curiosidade tudo. Quando a Trip surgiu em 1986, coincidiu, eu acho, vocês vão me ajudar aí com as datas, porque eu não sei nem um décimo do que vocês sabem aí, em termos de precisão, mas assim, coincidiu com a volta do Vale Tudo, né? A volta do Vale Tudo, que teve o seu auge ali, acho que nos anos 60, né? Maracanãzinho, Hélio Gracie contra o japonês lá, no judô, o gênio do judô lá, aquela Kimura, história. Teve um revival disso, cara, nos anos 80, né? Quando teve aquele desafio jiu-jitsu luta livre e tal. E a Trip estava ali nascendo, né? Com muita energia, com muita força, querendo desvendar campos que não eram tão visíveis, né? E a gente começou a olhar para isso. Inclusive, nós vimos nascer o Ultimate, né? O projeto lá do Horion, né? Do Horion Gracie começando e tal. Tudo isso a gente estava meio perto, né? Eu tive uma das coisas que eu considero mais legais da minha carreira, por exemplo, foi passar 2 dias com o Hélio Gracie, né? A gente convidou o Hélio para vir para São Paulo. Ele, àquela altura, né? Estamos falando aí de 35 anos atrás, quer dizer, ele estava ali, já era um senhor e tal, mas ainda estava bastante ativo, né? Ele veio para São Paulo. Outro dia até estive no Hotel Cadoro, cara, que mudou completamente, enfim. Mas foi lá que ele se hospedou, então fiquei lembrando do dia que eu fui buscar ele lá para a gente passear pela cidade, conversar. Eu passei um dia inteiro com o Hélio Gracie, passeando pela cidade, entrevistando. Isso gerou uma entrevista importante com ele. Nós temos um quadrinho na Trip, cara, fica até na sala do meu sócio, que é uma carta manuscrita que nos foi enviada pelo Hélio Gracie, dizendo que foi a melhor entrevista da vida dele. Olha. Então, cara, a gente teve toda essa vivência de uma época em que ainda não estava tão difundido o jiu-jitsu como essa febre, né, cara? Essa arte marcial tão celebrada, venerada, com milhões de escolas e academias e correntes diferentes, corrente mais assim, mais assado. Nós pegamos essa época um pouco mais roots, assim, e quando a Trip surgiu, cara, veio essa volta dos desafios, né, do Vale Tudo. Ainda num modelo bem rústico, né? Bem de porrada mesmo, de ringue, de neguinho saindo na mão e tal, e a torcida brigando e tal. Mas era uma forma uma manifestação social que nos interessava muito, né? Como observadores do comportamento, como eu disse. Então, vamos dizer, o interesse da Trip vem lá de trás, a observação dessa arte, da eficiência dela, do mundinho, da cultura, da própria dieta, né? Da própria forma de lidar com a alimentação, da família, daquela coisa da dinastia Gracie, né? Do lado bom e ruim disso, até chegar nesse momento um pouco mais, vamos dizer assim, pop, né? Em que a coisa começa a se transformar num fenômeno de massas. Então a Trip cobriu, por exemplo, esse desafio do Grajaú, né? Que é histórico, né? Jiu-jitsu versus luta livre.
onde estava, se eu não me falha a memória, o Murilo Bustamante, talvez o Fábio Gurgel, o Marcelo, o Valide, né? Olha o timinho, cara. E do outro lado, aqueles caras do Luta Livre, Murilo, não me lembro o nome direito dos caras, mas... Hugo Duarte, né? Hugo Duarte, Marcelo Mendes e Denilson. Tinha um negão forte também, bem bom. O Eugênio. Eugênio Tadeu. Eugênio Tadeu, que era forte pra cacete. E ganhou, né? Que inclusive ganhou. Ganhou a pedra no sapato. Não, ele perdeu do Valide, não foi? Ele ganhou na outra. Perdeu do Valide. Perdeu no Valide. A pedra no sapato do jiu-jitsu. Exatamente. A gente cobriu essa luta, né? Esse desafio. E aí, pô, a gente se aproximou da galera, do Valide, de não sei quem. O próprio... Enfim, conhecemos melhor algumas pessoas, o Robson Grace e outros aí, né? Depois, no Havaí também, nos anos 80, eu conheci o... como é que chama? O Helson, né? O Helson, enfim. Foi mais ou menos por aí, cara, que a gente foi se aproximando desse universo. E outra coisa também que a gente fez que foi muito legal, cara, a gente acompanhou a carreira do Rickson no auge, sabe? Aquelas lutas que ele fez no Japão. O Aaron Chang, que eu considero um dos melhores fotógrafos. Isso, é isso aí. Eu considero o Aaron Chang um dos melhores fotógrafos de esportes e de natureza do mundo. Foi o fotógrafo de surf número 1 do mundo durante muitos anos, né? E o Aaron Chang era um parceiro da Trip desde o início. Ele entendeu a Trip muito rápido, se aproximou da gente. E ele, quando viu esse universo do jiu-jitsu, se apaixonou imediatamente. Ele tinha um pouco mais de grana, de estrutura e tal, então ele foi para o Japão, junto com uma pessoa da Trip, se eu não me engano, nem lembro mais quem foi, talvez tenha sido até o Califa, meu sócio, mas enfim. A gente cobriu, cara, fazendo parte da trupe do Rickson, essa luta dele lá no Japão. Eu não me lembro o nome do adversário, mas era um puta de um fodão lá do judô, do jiu-jitsu, sei lá. E ele ganhou super bem. Tava até esse filho dele que estreou agora, cara, era criança, assim, criancinha lá e tal. Enfim, o Hélio tava lá. Quer dizer, a gente viveu o bastidor, sabe, desse tipo de coisa, né? Do Rickson no auge como competidor. Eu lembro que o Aaron Chang fez fotos da preparação dele, ele no quarto de hotel, ele fazendo yoga, que eram coisas completamente desconhecidas das pessoas. Ninguém imaginava, cara, que um lutador de artes marciais de jiu-jitsu usasse respiração de yoga, posições e técnicas de meditação para se preparar, sabe? Me lembro de fotos maravilhosas do Rickson fazendo aqueles movimentos de abdômen, né, de yoga, de contração de abdômen numa cachoeira gelada lá no Japão. Enfim, então a gente foi vivendo do nosso jeito, cara, muito perto desses caras que estavam escrevendo a história do negócio, né? Até que a gente foi chegando nessa geração mais recente, que eu falei aí do Grajaú e tal, e foi se aproximando desses caras, e aí aparece o Marcelo Berg, né? Esse personagem único, assim, não digo na história, não diria nem só na história do jiu-jitsu, das artes marciais, mas acho que do Brasil mesmo, assim, do universo, vamos dizer assim, jovem e de cultura pop, digamos assim. Ele tem um lugar nessa história, apesar da vida breve dele, ele foi um puta personagem, né? Então, foi mais ou menos assim, cara. A Trip, eu gosto muito da nossa história, cara, e do que eu faço, porque a gente transita muito. Eu diria que a gente surfa em todas as praias, sabe? Eu posso te contar histórias parecidas com essa, cara, no mundo da moda, no mundo da política, no mundo da fotografia, do jornalismo, da propaganda, da sociologia, da política, né? Posso te contar histórias semelhantes, cara, em qualquer campo dos interesses humanos, né? Então, eu não consigo ver nada mais gostoso e legal, cara, e enriquecedor do que você ser um observador privilegiado da vida, né? E eu acho que não só o jiu-jitsu, mas essa forma de expressão que se convencionou chamar de artes marciais aí, é uma forma muito bonita de expressão, né? E de autoconhecimento e de evolução do espírito, né? Tem um lado meio besta, tem um lado meio tosco, como tudo, né? A filosofia também tem, as artes plásticas também têm,
Mas tem um lado muito, muito... que sempre foi a única coisa que me interessou. Eu nem sou praticante, né? Eu nunca pratiquei seriamente, assim, nada disso. Meu contato mais sério com arte marcial não tem nada a ver com isso, que é o boxe. Mesmo assim, uma coisa assim, amadora, de brincadeira. Então, não é uma coisa de praticante, de estudioso, é uma coisa de uma coisa meio diletante, assim, de alguém que ama a distância, né? Que observa de uma forma íntima, né? Então, assim, tem uma relação íntima com várias dessas figuras, mas de um lugar com um certo distanciamento, né? E é muito interessante esse ângulo de visão assim que a gente pôde ter e continua tendo, né? Outro dia mesmo eu citei esse filho do Rickson, nós fizemos um trabalho bem legal com ele, um pouco antes acho que da luta de estreia, sei lá, né? De viver uns dias com o cara e tal. A gente continua nesse lugar aí, observando esse lugar do nosso jeito, né? Com a nossa perspectiva. A gente foi lá, cara, e ficou uns 2 dias com ele, cara, antes eu acho que foi da luta de estreia, alguma coisa assim. O nosso repórter, cara, ficou com ele uns dias antes. Foi uma conversa bem louca, porque aquele momento em que o cara tá no auge da preparação, ao mesmo tempo, por mais preparado que seja, sentindo um tipo de medo que ele nunca sentiu, né? E ele falou sobre isso, cara. Nossa, é uma matéria legal. Depois eu mando para vocês aí, cara. Uma foto bem legal dele. Fala. Ô, Paulo, é muito interessante esse ponto, porque você viveu momentos similares com os dois, com o pai e com o filho, com o Rickson e agora com o Kron. E o Kron, assim, por ser filho do Rickson, todo mundo tem esse olhar por ele diferenciado, né? Porque também ele é diferenciado. O que você pode nos contar de similaridade que você viu, ou não, né? Ou realmente são figuras totalmente opostas, distintas? Assim, o que eu posso falar, eu não conheço o Kron pessoalmente, o que eu conheço foi por essa matéria e é muito pouco. Eu conheço o Rickson pessoalmente, já tive com ele algumas vezes e numa situação muito privilegiada porque foi sempre para entrevistá-lo, né? E quando você entrevista alguém, vocês sabem disso, cara, você estabelece uma relação de uma certa intimidade. Se o santo bater, rola É diferente você cruzar a pessoa num botequim e trocar uma ideia tomando uma cerveja, né? Então, eu entrevistei o Rickson ao longo de muitos anos, algumas vezes, né? E sempre o santo bateu muito. Acho que ele curte a trip, sabia da relação que a gente tinha com o Hélio, e, enfim. Então, eu vejo um lado do Rickson muito, muito legal, né? Eu acho que sempre foi um cara que procurou, apesar de ter sido treinado para ser um guerreiro, um galo de briga, ele tinha uma riqueza interior, uma inteligência emocional, cara, que tiraram ele um pouco disso. Acho que ele ir morar lá fora tem muito a ver com isso. Ele foi um dos primeiros a sair dessa loucura carioca, dessa idolatria lá do Rio, né, cara? Porque lá no Rio esses caras são semideuses, né? Ele saiu disso, foi para os Estados Unidos, ficar numa situação um pouco mais de introspecção, de batalha e tal, para conectar com a essência e tudo. Eu não conheço o Kron o suficiente para dizer semelhanças e diferenças. O que eu acho que tem, cara, nessa família, para o bem e para o mal, é um sacerdócio, né, meu? Os caras são criados para ser sacerdotes de uma seita, no melhor sentido da palavra, assim. Eles têm uma crença, eles têm valores. Eu não estou aqui julgando, né? Eu só estou observando que existe ali uma liturgia, né, naquela família, que cada um, evidentemente, reza a missa conforme o seu estilo, o seu jeito, mas existe uma Bíblia a ser seguida, né? Então, um vai mais para o lado da dieta, outro vai mais para o lado da agressividade, outro mais para o lado da filosofia, outro da competição, mas existe uma liturgia, uma missão, né? Isso é muito louco, é muito interessante, pode ser cruel, né, para alguns indivíduos, mas eu acho, assim, isso é evidente, né, cara? Você olha no olho do Rickson, do Hélio ou do Kron, cara, você vê essa linhagem e esse sacerdócio sendo exercido, né? Se isso está sendo vamos dizer assim, um drama interno e uma questão dificílima internamente para a pessoa ou não, eu não posso dizer. Mas eu tenho certeza que para alguns indivíduos isso é muito difícil, né?
mas os caras seguem, né? Até onde eu sei, putz, 99% dos caras e das mulheres, né, do clã, de alguma maneira, são fiéis a essa liturgia, né? Você não vê um Gracie que, sei lá, foi trabalhar com física quântica na USP, né? Enfim, então, acho muito legal. E é justamente esse aspecto, cara, que a Trip persegue, né? Então, quando a gente vai falar com o Kron, cara, eu não quero saber se o adversário dele é melhor no chão, ou se desenvolveu um tipo de soco invertido, maluco, ou se ele está fazendo 53 abdominais pendurado pelo mamilo, entendeu? Eu quero saber o que ele está sentindo, cara, como é que a vida dele está sendo administrada, sabe? Quais são as angústias, as alegrias, as conquistas, sabe? É sempre pelo lado existencial que a gente observa o mundo, né? E aí, puta, qualquer artista nos interessa muito, porque são pessoas que exploram muito a emoção, né? E o artista marcial, quando é legal, sério, inteligente, ele é isso, né? Existem as topeiras como existe em qualquer arte, né? Mas eu me interesso muito, cara. Pode ser um escultor, pode ser um rapper, pode ser um bailarino, um surfista, qualquer arte, cara. Eu acho incrível, né? E aí assim, eu vejo que nesse moleque aí tem esse olhar, né, cara? Outra coisa que tem também nessa turma, e não é só nos lutadores, é um olhar, né, cara? Isso não estou falando nenhuma novidade, tem até música, né? Eye of the Tiger, não sei o quê. Mas é um olhar que, na minha interpretação, cara, ele tem a ver com uma outra relação com a morte, né? A minha leitura sempre foi essa. Você conversa com um surfista de onda gigante, com um mergulhador de profundezas, ou com um cara de artes marciais desse tipo, de desafios, de MMA, essas coisas, você identifica um olhar, cara, que é diferente vamos dizer assim, do mortal comum, né? Ele tem uma relação com a morte que eu acho que é diferente, sabe? Talvez seja uma sabedoria, não sei dizer, mas é uma intimidade com a morte, com a fragilidade, que fortalece ele de alguma maneira. Nas poucas experiências que eu tive de artes marciais, principalmente no boxe, eu me lembro, assim, eu era bem moleque, cheguei a fazer uma luta, não era nem luta, era uma luta que eles chamavam de exibição, né? Era uma academia contra academia. Mas, para mim, parecia que eu estava no Madison Square Garden contra o Tyson, né? E eu me lembro, cara, de uma sensação muito louca, que é de saber como é tomar um soco, né? Quando você descobre o que acontece com você quando você toma um soco direto na cara, muda muita coisa na sua vida, cara, tanto com relação à dor, quanto a limiar de dor, quanto a percepção da sua fragilidade. E, pô, se você for ver o que o budismo ensina há mais de 2.500 anos, uma das coisas mais importantes é perceber a sua fragilidade e a sua transitoriedade, ou seja, o fato de que você pode morrer a qualquer momento, que você vai morrer e que você pode morrer já, agora, né? Então, eu acho que o lutador desse tipo, assim como esses outros atletas e figuras que se expõem e tal, eles conhecem isso muito rapidamente. Isso te fortalece. Você entende a morte, cara, você vive mais e melhor. Mais não no sentido de longevidade necessariamente, mas você desfruta mais, né? E tende a desfrutar mais e a dar valor, né, a tudo. Então, eu gosto de perceber esse olhar, cara. O mundo do surf sempre me interessou muito, né? E você vê isso muito claramente nesses carinhas que vão para Jaws, não em todos, agora também está ficando uma coisa mais profissional, mais midiática e tal, mas assim, quase todos, cara, você vê um olhar diferente, assim, o cara tá brincando com a morte, cara, e se divertindo, e pega ela no colo e depois devolve, sabe? Isso eu acho muito mágico também. Maravilhoso, mas eu estava me referindo mais a esses caras que pegam onda gigante, né? E que o surf representa um contato muito íntimo com a possibilidade de morrer, né? Com o risco de desaparecer ou de ter acidentes muito graves e tal. Quem faz isso, cara, em geral, eu acho, essa minha interpretação, tem uma relação de mais intimidade, de menos dramática com a morte, sabe? De menos resistência a essa ideia. Ele abraça a morte.
E isso, acho que quando você sabe fazer isso te fortalece demais, entendeu? Então, são coisas que eu vejo nesses malucos todos, né? Maluco no bom sentido, né? Nesses caras que, sei lá, saltam de paraquedas, ou saltam de sky surf, essas coisas todas que têm um grau de risco muito alto, né? E, puta, acho que poucas coisas têm um grau de risco tão alto quanto você entrar no octógono com um cara de 100 quilos treinado do outro lado, querendo arrancar sua cabeça, né?